Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai dar continuidade aí ao capítulo 6, que a gente falou, né, no início sobre a água no ambiente. Então, nós vamos dar continuidade aí, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a água e as atividades humanas e alguns outros assuntos também relacionados, tá bom? Então, olha só. Logo aqui no início, tá na página 230, que a gente vai estudar hoje da página 230 até a página 242. A gente vai ver um pouquinho aí sobre, né, as atividades, né, várias atividades que o ser humano realiza no seu dia a dia e que muitas delas, né, precisam da água. Então a gente tem aí a agricultura, que é necessário para irrigar as plantas, favorece o seu crescimento e seu desenvolvimento. Nós temos também a criação de animais, que a água é utilizada para o consumo deles e favorece a saúde e o desenvolvimento dos animais. Nós temos aí na indústria, que a água é utilizada em processos que transformam a matéria-prima em produtos. Então vocês podem ver essa indústria de mármore aí bem interessante, tá? Que nesse tipo de atividade aqui, a água ela é utilizada durante o corte de mármore, tá? Bem interessante esse processo aí que é utilizada a água. E por último, aqui nessa última imagem, a gente tem a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Que o ser humano também utiliza a água para poder gerar o quê? Energia elétricas em usinas hidrelétricas, tá? Então, nesse tipo aí de usina, o movimento da água é de girar as turbinas para acionar os geradores elétricos. Na página 231, nós temos também outras atividades humanas aí, como a pesca, o transporte, que todos eles dependem do curso da água, tá? Para poder, porque o que acontece? Eles precisam do curso de água sem consumir esse recurso diretamente. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, a gente tem aí na obtenção, né, de alimentos, que eles utilizam o meio de transporte para poder obter alimento. Vocês podem ver aí na imagem esses pescadores de camarão aí. E na imagem anterior, vocês estão vendo aí o barco ele transportando as pessoas. Então também essa água pode ser utilizada nas embarcações como meio de transporte, tá? E no nosso dia a dia, a gente utiliza a água para o consumo e para realizar diversas atividades aí, tá? Por exemplo, escovar os dentes, tomar o banho, cozinhar os alimentos, tá? Então essa água ela tem que ser potável, ou seja, ela deve apresentar características adequadas para não prejudicar a nossa saúde. Então a gente está vendo aí uma estação de tratamento, tá? A ETA, que a água chega nas nossas residências, geralmente, né, ela é captada de rios e açudes. Então, elas têm que passar por essa estação de tratamento para poder, ela se submete, né, a várias etapas de tratamento para ela poder se tornar potável, tá? Então, vocês vão observar aí que existem alguns locais aí onde a água disponível para o consumo, ela não passa por estação de tratamento. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Tem que filtrar essa água ou ferver essa água, tá bom? Continuando na página 232, a gente tem aí duas manchetes para vocês analisarem. E vocês vão observar que as manchetes acima, elas tratam de atividades que foram desenvolvidas aí pelo ser humano. Eu quero saber quais são essas atividades, tá? E de acordo com essas manchetes, quais são as consequências da falta da chuva para a população? Então, olha só, é bom chamar a atenção que a falta de chuva ela acaba comprometendo a produção de alimentos, a distribuição de água potável para a população. Então, assim, ela reduz, né, a produtividade agrícola, porque há uma diminuição da disponibilidade de alimento. E isso vai gerar em quê? Em aumento dos preços dos alimentos. Então, se parar de chover, quando tem aqueles períodos longos, né, que ficam sem chover, vocês podem observar que o preço de muitos alimentos eles aumentam. Então, devido então à falta de chuva, tá? Então, o ideal é que não chova sempre, mas que, né, tenha chuva em períodos aí alternados para a gente não passar por esse tipo de situação.
O ciclo hidrológico, ele influencia em diversas atividades humanas. Então, dessa maneira, ocorre também alteração aí no ciclo da água, porque pode prejudicar essas atividades, como mostrado nas manchetes aí acima. Então, a escassez da água, por exemplo, ela vai comprometer aí o desenvolvimento e a reprodução de plantas, igual a gente já falou. Ela pode causar também a morte de animais, reduzindo assim a produção dos alimentos para a população. E isso acontece por quê? Porque tanto os animais, né, quanto as plantas precisam de quê? De água para se desenvolver. Sem água não tem como se desenvolver, não é verdade? A gente não consegue ficar sem água por muito tempo. Então, nas 3 imagens aqui, nas 4 imagens na página 233, vocês vão ver aqui nessa represa, na primeira imagem, que o nível está bem baixo, tá? Então, durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios acabam diminuindo e isso vai prejudicar a captação e a distribuição de água para a população. Então, por isso que às vezes a gente tem aqueles períodos que a gente tem que economizar água. Por quê? Porque se a população não economiza água, aí quando chega nesse período de seca, acaba ficando sem, tá? Então, essa situação piora quando a gente acaba desperdiçando muita água. Então, a gente tem que usar água de maneira consciente. A gente já falou isso aqui anteriormente sobre esse assunto, né? Então, a água utilizada nas usinas hidrelétricas, ela também é proveniente de reservatórios de água que são abastecidos por quem? Pelas chuvas. Então, dessa maneira, a falta de chuva vai fazer o quê? Vai reduzir este volume de água nos reservatórios e vai prejudicar o quê? A geração de energia elétrica, tá? Então, vocês estão vendo aí nessa imagem aí uma usina hidrelétrica do Funil, que fica aqui no Rio de Janeiro, tá? O baixo nível de água aí do reservatório, vocês podem ver aí nas encostas, tá bom? E esse baixo de nível de água também aqui nos rios, durante o período de seca, também prejudica a pesca e a navegação. Olha só, na segunda imagem aqui, o barco é encalhado aí por causa da falta de água aí, tá vendo? E na primeira imagem, vocês estão vendo aí o tanque, tanques, redes usados na criação de peixes durante um período de seca. Vocês podem observar como é que ele está bem acima do nível aí, né? Que dá até para ver o tanque todo. Então, olha só, o baixo nível de água dos rios prejudica a reprodução de peixes, resulta no desaparecimento de espécies, redução de número desses animais, prejudica a população que vai depender da água para se alimentar e obter sua renda. Então, a falta de chuva, ela traz um prejuízo muito grande para todo mundo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vegetação e o ciclo da água. Logo nessa primeira imagem vocês vão observar aí o desmatamento, né? Porque tem um conjuntinho de área verde bem no centro e ao redor aí completamente desmatado. Então, assim como as plantas, né? E como outros seres vivos, eles participam de ciclos hidrológicos. Então, além de absorver a água aí do ambiente, as plantas elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração. Então, e por meio da fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico e liberam o quê? O gás oxigênio. Então, dessa forma, a retirada da vegetação de um local, que é o que a gente viu nessa imagem, acaba reduzindo a quantidade de vapor de água na atmosfera, que vai influenciar em quê? No ciclo hidrológico, que vai acontecer o quê? Reduzindo a ocorrência de chuvas. Então, tá vendo como tá uma coisa ligada na outra? Vocês vão imaginar assim, o que as queimadas têm a ver com a relação do ciclo hidrológico? Tem a ver com isso, porque a gente precisa das plantas, tá? Para absorver o gás carbônico e liberar aí o gás oxigênio. Então, se elas não liberam, né? O gás oxigênio vai diminuir o quê? A quantidade de vapor na atmosfera. Então, com isso, vai sofrer essa alteração. Então, além disso, essa retirada interfere na qualidade do ar atmosférico, né? E vai interferir o quê? Na composição de gases e de vapor de água, por exemplo, tá? Então, a perguntinha da número 4,
que fala assim, né, qual que é a mensagem que o autor dessa imagem aí, né, do desmatamento quer passar, representando uma nuvem apenas sobre a área da vegetação, é isso, que vocês vão relacionar essa questão das plantas com a liberação de vapor de água no ambiente, tá? E a formação das nuvens, demonstrando aí, então, né, a participação dos seres vivos no ciclo hidrológico. Aí vocês vão perceber que a retirada da cobertura vegetal, que foi o desmatamento, influencia na ocorrência das chuvas. Tá vendo que interessante que um tá ligado no outro? Bom, lá na página 235, vocês vão observar também que a vegetação influencia o ciclo hidrológico, tá? Mas também de outras maneiras. Então, nós temos aí as raízes das plantas localizadas aí na beira dos cursos de água, a gente chama de mata ciliar. Essas raízes que vocês estão observando aí. Qual que é a função delas? Elas ajudam a manter as partículas dos solos unidas, reduzindo aí o carregamento delas para dentro dos corpos d'água. Então, a retirada aí, tá, dessa mata ciliar vai deixar o solo desprotegido e vai facilitar o carregamento das suas partículas para o curso de água, o que vai resultar no assoreamento. Então, olha só, vocês estão vendo aí nessas duas imagens, tá? Uma de 2016 e uma de 2017, que relembrando lá a questão da erosão, que a gente já falou sobre ela, que na erosão as partículas do solo e os nutrientes são removidos e eles são carregados para outro local, podendo tornar o solo pouco fértil. Então, por isso que é importante, tá, essa preservação aí, essa questão do assoreamento dos corpos de água, porque ele vai reduzir a profundidade deles, então afetando aí as plantas e os animais aquáticos. Então, essa conservação dos cursos d'água, essa cobertura que a gente já tinha falado anteriormente, ela favorece a infiltração e a retenção da água no solo, tá? E a retirada dessa cobertura faz com que diminua a capacidade do solo de absorver e de reter a água. Porque como é que ele vai absorver e reter a água se não tem essa mata ciliar ao redor? Né? Não tem essa vegetação aí que vai diminuir isso. Então o solo vai se tornar mais seco e, consequentemente, vai prejudicar o abastecimento dos reservatórios da água subterrânea, que a gente também já estudou em capítulos anteriores aí, tá? Vocês vão relembrar isso aí em alguns capítulos anteriores que a gente já viu um pouquinho isso, tá? E logo no início também quando a gente fala da água, tá? Da água no ambiente. Bom, na página 236 e 237 tem algumas atividades para vocês resolverem, tá? Tá bem tranquilo, qualquer coisa vocês anotem, se tiver alguma dúvida. E a página 240 até a 242 vai ser aí um resuminho de tudo que a gente já estudou, tá bom? Então a gente encerra o nosso módulo, tá? Falando aí, né, terminando aí com a água e as atividades humanas, além da vegetação. Então nosso módulo de ciências acaba aqui, tá bom? E a gente vai estudar, provavelmente, a gente vai falar agora sobre os biomas, tá? E em breve vocês vão receber aí as atividades e as folhas para a gente poder estudar sobre os biomas, tá bom? Porque não vai ter no livro, tá joia? Então, beijos para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!